Se você pode, financiar um jovem. Se você pode, financiar um jovem para estar com a gente lá, nesse retiro. Essa turma aí precisa ser ministrada, trabalhada e abençoada. Irmãos, eu quero falar nessa manhã sobre um tema, faz de novo. É o tema dessa palavra para este dia. Mas antes, só lembrar vocês de uma coisa. A nossa conferência de células é daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, né? Semana que vem, culto de mulheres. Deve estar aqui mulher presente, não falte. Começa às 7 horas, com café, 7h30 com culto. E a conferência vai ser sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Nós queremos fazer um alinhamento naquilo que desenvolvemos como célula. Nosso desafio é que você venha, a sua célula participe e você conheça um pouco mais, você que não conhece sobre célula, de como nós funcionamos. Esses dois pastores e também essa pastora são pessoas que desenvolvem um projeto muito interessante como célula e tem falado em muitos lugares, abençoando muita gente sobre como funciona a célula. Então, separe essa data para a tua agenda. Na semana seguinte é carnaval, você vai poder descansar. Diga amém, meu irmão. Ufa, que susto. Descansar. Então, você cansa na conferência, descansa no carnaval. Então, líder de célula tem que estar presente, não falte. Anfitrião precisa estar presente. E você que está sendo treinado tem que estar presente. Quem está numa célula tem que estar presente. Todo mundo tem que estar presente. E vai ser uma bênção. Amém? Volta lá, vou começar tudo de novo. Amém? Volta lá, bom dia. Amém. Tem que fazer assim, né? Faz de novo o tema dessa palavra. Eu queria que a gente pudesse, nessa manhã, reacender uma chama que, porventura, pode estar apagada no nosso coração. Para isso, eu quero compartilhar com você o livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3. O versículo 2 apenas. Vou usar todo o livro, mas eu quero só o versículo 2 para a gente falar do capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e irei lembrar-te da tua misericórdia. Amém? É difícil achar Abacuque, né, irmãos? Você tem que... achei no celular. Aí não vale, né? No celular não vale. Você tem que vir para a escola bíblica, irmãos. Quando você conhece mais da palavra, a tua fome por Deus aumenta. Estamos numa leitura já no livro de Levíticos. Começamos a leitura bíblica dia 1º de janeiro. Precisamos dar o valor ao que a palavra de verdade nos pede. Precisamos acender a chama, e a lenha que acende essa chama é o conhecer o Senhor. Ler a Bíblia, irmãos, não é uma mera formalidade na vida do crente, mas é entender o como e quanto Deus pode e quer falar comigo através da sua palavra. A maneira como Deus fala, Ele usa profetas, Ele usa o culto, Ele usa os louvores, mas a principal ferramenta do Senhor falar conosco é a sua palavra. Estamos diante aqui de um texto, de um homem, chamado Abacuque. Abacuque, ele está na cadeia dos 12 profetas que nós chamamos de profetas menores. Ele é o 8º na lista. Este homem foi contemporâneo do profeta Jeremias. É a dor que Jeremias passa em pregar durante 40 anos. Irmãos, imagina um pastor que prega 40 anos e ninguém se arrepende. Essa dor que afligiu o coração do profeta Jeremias invadiu também outros ambientes, não só o profético. O texto vai chamar Abacuque de profeta por conta daquilo que ele apresenta um diálogo a Deus. Só que, na verdade, Abacuque não era um profeta de ofício, ele era um levita. Ele era um levita da tribo de Levi, que vivia na região de Judá. E ele, naquela sua caminhada, ele começa a perceber a degradação moral pós-morte do rei Josias. E esse moço, jovem, segundo aquilo que a tradição hebraica e judaica nos apresenta, esse moço, jovem, está gemendo ao ver a sua geração distante de Deus. E o Abacuque não sabe o que fazer. E ele começa num diálogo, o texto, na verdade, começa de uma oração. De uma oração que Abacuque apresenta ao Senhor, e essa oração se multiplica em Judá e acaba atingindo todo Jerusalém.
É interessante olhar para esse homem e ver a dor de um coração que está sofrendo por uma nação distante de Deus. Quando nós lemos sobre a história dos avivamentos, aprendemos alguma coisa. Aprendemos que o avivamento começa quando há uma grande frieza espiritual naqueles que fazem parte da caminhada da fé. E é o que nós encontramos hoje. Segunda coisa que vemos do avivamento é quando há uma decadência moral, social e cultural à sua volta. É o que vemos hoje. Quando os valores do reino de Deus ou da palavra de Deus estão se invertendo, é o que vemos hoje. Quando encontramos pessoas que fazem descaso pelas coisas de Deus, em detrimento das suas coisas, é o que vemos hoje. Então, irmãos, estamos prontos para um tempo de avivamento que venha da parte do Senhor. Agora, como que acontece esse movimento? Porque se fala de avivamento há tanto tempo. Irmão, eu sou crente há 36 anos, vai fazer 37 anos que eu sou crente. A esse tempo todo eu ouço essa história de avivamento. Leio sobre o assunto, vejo sobre o tema, mas não consigo encontrar na minha geração essa marca para esse tempo. Porque o avivamento bíblico é simplesmente uma coisa: arrependimento pelo pecado e total desejo de amar ao Senhor incondicionalmente. A gente vai encontrar avivamentos pontuais que aconteceram na nossa sociedade. Porque é interessante que os avivamentos não se perpetuam, duram 30, 40, 50 anos. Algumas gerações nasceu no período do avivamento, viveu nele, morreu nele, mas não levou adiante. Pouco tempo atrás, a gente viu uma universidade nos Estados Unidos, universidade cristã. Um grupo de crentes resolveu orar e começar lá a falar de Jesus. Então pegaram o violão, começaram a cantar e orar, e o culto começou e não terminou. E aí, irmãos, me chocou, eles ficaram aí quase 6 dias em adoração lá, e do lado dessa universidade, uma capela para 1.000 pessoas, tem uma igreja batista com quase 10.000 lugares, que não vão 500 pessoas no culto. Só que nessa capela, lotou a cidade. Gente de toda a América foi para lá, a gente voou do Canadá para lá, a gente saiu do Brasil para ir lá ver o que estava acontecendo. E aí o pessoal, é isso aí, Senhor, aviva, temos que ver isso na nossa igreja. E eu fiquei pensando, gente, que se o culto passar 10 minutos, vai embora. Querendo que a igreja fique cultuando por 7 dias. Dá para entender isso, irmãos? Dá para entender isso? Há um avivalista que diz que o avivamento é uma necessidade particular. Esse homem é Russell Shedd. Russell Shedd disse que o avivamento ele não começa pela igreja, ele começa pela vida. Deus não vai fazer uma obra no coletivo se não fizer uma obra individualmente no nosso coração. Um fogo que comece a arder em nós. Uma chama que acenda no nosso coração, em que as coisas menos importantes se tornam de fato menos importantes. Quer o exemplo disso? Pessoas que servem na casa do Senhor. Olha que engraçado. O sacerdócio do serviço é um levítico. É um sacerdócio de um levita. Um sacerdócio de servir na casa do Senhor não demandaria escala, demandaria coração. A tribo de Levi foi chamada para isso, para cuidar do culto, limpar as coisas, cuidar da casa. E nós todos desempenhamos esse papel hoje, muitos de nós fazemos isso. Mas olha que interessante. Tem pessoas que quando não estão escalados não aparecem na igreja. Por quê? Porque elas só aparecem quando alguém o colocou na escala. Vou dar um exemplo aqui. O Renato lá tem a escala das bandas lá. Estou dando exemplo, tá, irmão? Ou o diácono lá tem a escala lá dos diáconos. Então, quando eu não estou escalado, eu fico em casa, não tem mais o que fazer. Mas quando eu estou escalado, eu vou correr lá porque eu tenho que servir. O seu compromisso é com quem te escalou ou com Deus da obra? Porque se o teu compromisso é com quem te escalou, quando você for orar, você tem que orar em nome dele. Mas quando o seu compromisso é com o Senhor, você chega, vai na escala, vai sentar escalado, se coloca à disposição, faz sem pedir, se move, participa, está dentro. Um coração que oferta para missões não oferta quando a gente pede. Oferta, Senhor, eu quero ofertar para o missionário, eu quero cuidar de alguém, eu quero expandir o reino.
Quando o nosso coração está focado naquilo que as pessoas estão propondo a nós, nós começamos a não fazer aquilo que o Senhor nos propôs. É curioso crer, irmãos, que há crentes que caminham na fé e nunca leram a Bíblia toda. E uma criança com 9 anos, ela precisa ter o Alcorão quase que decorado. Como pode isso? Como pode? Como pode, irmãos, termos tão desinteresse pelas coisas de Deus? Mas nós estamos preocupados com o formato, em como faz, de como anda. Um pastor muito maduro mesmo, já partiu para a eternidade, contava, me deu aula no seminário, contava que um dia a igreja resolveu comprar uma bateria. E bateria sempre foi instrumento para dar problema em igreja. E esse pastor foi lá, comprou a bateria, colocou a bateria no altar, e irmão, vou chegar aqui a bateria nova. Quando acabou o culto, uma senhora falou assim para ele: nunca mais eu boto os pés nessa igreja. Pastor, por quê? Porque bateria é um instrumento do Satanás. Que é barulhento, né, meu irmão? Que de vez em quando irrita. É que essa irmã nunca leu o Salmo 150, que diz que tudo que tem fôlego, a igreja deu para o diabo aquilo que ele mesmo nem queria. Mas já que deu, ele pegou. A única coisa que pertence ao diabo, Jesus declarou isso, é a mentira. Ele é o pai da mentira. Tudo o resto não pertence mais ao diabo. Paro na bateria, vou voltar nela e me lembro. Se eu passasse, fala, bateria. Um outro pastor fez um congresso na igreja, um aniversário da igreja, e botou lá um monte de equipamento, instrumentos, chamou o Pedrinho e botou lá flauta, gaita, trompete, trombone, aquelas cornetas todas que tem para tocar aqui, botou lá um monte de instrumento e botou uma percussão lá, uns atabaque bacana e tal. E aí eu estava em pé na primeira fileira, e o pastor falou assim, o tema do aniversário da igreja, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Irmãos, eu passei 4 meses para preparar uma mensagem, estudando sobre adoração. Eu fiz curso, eu fiz treinamento, eu li tudo que era livro, eu estudei, fui no hebraico, eu aprendi um monte de coisa para falar. A palavra que eu peguei aqui no Infinitamente Mais Passado, sobre as palmas, você lembra, né? Então, mesmo 4 meses estudando, cheguei lá no culto, parei na primeira fileira, eu estava suando frio, nervoso. Uma irmã atrás de mim falou assim, está parecendo um terreiro de candomblé. E aí eu fiquei até meio assustado. O que foi? Eu não perguntei nada, e fiquei ali meio assim, e eu subi para pregar, e falei, irmãos, no Antigo Testamento não havia instrumentos eletrônicos, porque não havia energia elétrica. Os instrumentos eram todos feitos de forma artesanal. Por exemplo, o atabaque é o que mais se aparenta com o instrumento daquele tempo. O animal que era sacrificado pelo sacerdote, separava-se o couro do animal e entregava para o levita. Ele colocava para secar, preparava a percussão e acionava-se a percussão para chamar a glória de Deus. Aí, quando acabou o culto, essa irmã desaforada falou assim, não concordo com o senhor. Mas qual a sua tese que a irmã tem? Qual a tese que a irmã tem para me garantir que eu estou errado? Mas o senhor só está errado e ponto final. O profeta Oséias vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Ela, quem garante para o senhor que não tinha energia elétrica no Velho Testamento? Falei, é a história. Porque eu ouvi dizer que foi um tal de Benjamin Franklin que descobriu a carga e descarga elétrica, e aí ele desenvolveu um projeto. Isso é a história dos homens. Irmãos, a nossa ignorância nos leva a não ter entendimento do que Deus está fazendo. Aquela senhora nunca mais voltou à igreja. E o pastor muito constrangido, porque pastor, ele carrega um ofício de ser especialista para solucionar problema que não causou. Definição do pastor, carrega um ofício que é especialista em solucionar problema que não causou. Vai o pastor e 2 diáconos na casa dessa irmã. E chega na casa e conversa, não volto e não volto. Ponto final, é do diabo e acabou. O pastor orou. Viu que tinha lá uns meninos na casa, do sábado vai ter um congresso jovem, vai lá. O neto dela foi no culto, converteu. Ele era roqueiro. E viu aquela banda na igreja. E aquele menino falou assim, eu toco guitarra, mas guitarrista está faltando, está faltando baterista. Eu também toco bateria. E o neto dela batizou e virou baterista na igreja. E estava lá aquela senhora da primeira fileira chorando, que alegria, Senhor. O meu neto servindo a Jesus na sua casa, tocando bateria. Essa mulher não era contra a bateria, ela era hipócrita, irmãos. É diferente. Não era bateria, porque aquilo que lhe beneficia, ela aprova. Então não isso é hipocrisia. Nós carregamos a marca da hipocrisia e isso atrapalha o avivamento.
E é interessante que o Abacuque vê essa degradação moral e fala, Senhor, faz alguma coisa. Movimente, Senhor, no meio do teu povo. Qual é a crise do Abacuque? Aquilo que gerações passadas viveram que ele não está vivendo. Qual é o grito do Abacuque? Qual é o clamor do Abacuque? Qual é a briga dele? Senhor, por que as gerações passadas viveram milagres insondáveis e a nossa, está se perdendo? Por quê? Que a nossa geração está morrendo. Porque a nossa geração não tem mais sede por aquilo que o Senhor tem nos proposto. De tempos em tempos, irmãos, percebemos que as coisas têm mudado radicalmente. Eu gosto de ler sobre sociologia. Só quando eu estou à toa, estou lendo essas coisas. E aí uma socióloga veio dizer o seguinte, que estamos vendo um tempo, que na primeira vez na história, desde que se estuda o comportamento humano, a partir de uma visão antropológica, que a geração que nasceu, ela é mais incompetente que a geração que está após ela. Ou seja, nós que já estamos aí, somos mais competentes que os nossos filhos. É a primeira vez na história que isso acontece. Em que uma geração que nasceu tem o QI menos elevado do que a geração que já estava. E essa moça disse o seguinte, a geração que virá vai ser muito pior do que essa que se está. Eu quero estar na eternidade logo. Porque o Ministério da Saúde adverte que fumar causa câncer de pulmão e mata. E as pessoas continuam fumando. A vida proporcional de um fumante que começa a fumar compulsivamente dura 40 anos. Para que ele comece a desenvolver grandes problemas. Agora inventaram um cigarro eletrônico, onde o câncer do pulmão se estabelece com 6 anos. Vai ter pai fumante enterrando filho que fuma pendrive. Você imagina, um pai que fuma 40 anos, 50 anos, vai enterrar um filho ou um neto que fuma 3, 5, 6 anos. Que loucura, irmãos, é isso? Que loucura é isso? Olha que coisa esquisita. Olha que coisa interessante. O Abacuque está trazendo um problema para Deus. Ele está colocando para Deus uma dor que ele sente. Não era a função dele, porque ele não era um sacerdote. Ele não era um profeta. Mas o seu movimento lhe torna um. Por quê? Porque ele agora quer falar de Deus para com o homem, para que o homem acorde, porque os tempos estão passando, as oportunidades estão passando, e a nossa frieza espiritual está sempre aumentando. Vou dar para você um exercício. Como saber se eu preciso de avivamento na minha vida? Você está satisfeito com a vida espiritual que você tem? Você está satisfeito com a sua busca a Deus? Você está satisfeito com o tempo que você devota a Deus? Senão você precisa mudar. Você precisa mudar. Agora, para que haja um avivamento, eu preciso primeiro decidir no meu coração parar com aquilo que a carne me pede e fazer aquilo que o Espírito me manda. A nossa luta é constante, carne e espírito. Pastor, eu não luto na carne, então você já morreu, querido. Porque a nossa carne luta diariamente. Paulo fala que é uma luta constante, é uma luta incessante. Eu durmo santo e acordo pecador de novo e tenho que começar a lutar contra a minha carne desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. O mundo nos impulsiona para o pecado. A dor desse tempo nos impulsiona para o pecado. E aí o que pode acontecer? Avivamento. Irmãos, o Brasil só tem um jeito. Todo mundo se converter, não tem outra forma. Você acha que político corrupto vai devolver dinheiro no Brasil? Nunca devolveu. E quando começou a devolver, o juiz mandou devolver para quem roubou. Lá em Portugal devem estar rindo da gente. Você imagina? Olha só. Esses dias, eu estava lá sentado e vendo uma traficante que foi solta, condenada a 40 anos de cadeia, foi 39 anos de cadeia, foi solta, porque um juiz mandou. Eu fico pensando naquela mãe que tem um filho que é preso pelo tráfico que essa mulher fazia. Como é que ela está sofrendo? Só tem um jeito, irmãos. Todo mundo se converter nesse Brasil.
Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O político que anda com dinheiro na cueca é deputado federal. O político que andava com mala no prédio é deputado federal. O outro é ministro não sei o quê. É uma loucura, irmãos. Só piora, só piora. Porque falta salvação. A gente está preocupado com quem vai ganhar a eleição. Eu estou preocupado com estabelecer o reino de Deus na terra. Imagina, irmão, se o prefeito converte, o secretariado converte, vereadores convertem, e começa a praticar a justiça, segundo aquilo que a Bíblia nos mandou fazer. Não é que tenha que ser crente para fazer, mas que tenha um coração em Deus. Irmãos, a nossa sociedade precisa de Jesus. A gente tem uma briga pelo nosso time de futebol. Eu me lembro de um amigo meu que era de uma torcida organizada, e hoje ele é pastor. Ele falou assim: Wagner, eu estava tão louco que eu ia para a beira do estádio para brigar. Eu nem via jogo. Mas como é que era isso? Não é para brigar. Eu ia lá, eu pegava uns porrete, eu botava uma corrente embaixo do braço e eu tinha que bater no adversário. E o time? Nem sabia quem estava jogando no meu time. A doença chegou na alma desse homem que o aprisionou. Pessoas que defendem sua visão política. Não, eu sou esse, eu sou aquele. E começa a brigar e faz inimizade da família. E briga daqui, e briga dali. E está aí, irmão. Se esse mesmo amor que a gente tem pelo partido que carregamos, pelo time que torcemos, tivéssemos por Jesus, toda a nossa casa seria transformada para a glória de Deus. Eu me lembro de um crente que disse: pastor, eu não consigo parar para orar 5 minutos. Não consigo ler a Bíblia porque eu não tenho tempo. Falei assim: teu time joga quarta-feira? Joga. Faz o seguinte, na hora do jogo você desliga a televisão. Você já vai ter 2 horas na frente. Começa a ler a Bíblia. Ah, não vou ver meu time jogar, pastor? Então a questão não é tempo, é prioridade. Prioridade. Eu me lembro que na faculdade teológica tinha um professor americano que ele era muito complicado. Ele nos trouxe um livro de quase 600 páginas e nos entregou aquele livro para que a gente comprasse um livro caríssimo. Na verdade, encomendou, chegou lá, a gente comprou 600, aquele livro caro, na época que o salário mínimo era 190. Você imagina aquela enciclopédia, a gente compramos aquele livro, teve alguns que compõem em partes o livro, porque não dava nem para tirar cópia das partes. E esse professor falou assim para a gente: olha, esse livro aqui é um livro muito importante. Ele era um gringão, né? Aqueles americanos gringão, brancão, assim, com zoião, azulão, vermelho, parecia um pimentão. Ele com aquele livro maduro falou assim: gente, ó, eu vou entregar a vocês esse livro para vocês lerem, e na semana que vem me entreguem a resenha por capítulo por capítulo. São 53 capítulos, acho. Resenha de cada capítulo entregue, e isso é a nota da prova de vocês. E aí um aluno levantou, sempre tem um mais atiradinho, o Luiz Wagner, levantou: professor, só uma coisa, estamos com um problema. A gente tem a sua disciplina e tem mais 8 disciplinas, e eu tenho que trabalhar para poder estudar. Eu não sou filho de pai rico, que eu ter que trabalhar. Eu trabalho de 7 da manhã, de 9 da manhã às 5 da tarde, eu moro longe, e eu chego aqui, já durmo na condução, é uma loucura a minha vida. Aí ele: tudo bem, mesmo assim faz a resenha. Professor, você não está entendendo, eu não tenho tempo. Ele disse: de meia-noite às 6 da manhã você faz o quê? Durmo. Você está dormindo demais. Eu falei: professor, mas aí não dá, professor, eu não vou conseguir. Aí ele: esse é o discurso do fracassado. Eu falei: rapaz, mas o cara tem resposta para tudo, esse gringo. Fiquei tomando raiva de americano ali. E aí ele falou uma pérola: aquilo que você não construiu hoje vai te fazer falta lá na frente. Porque o problema está na base. Se você não construir hoje, lá na frente você não vai ter o que entregar. Está entendido, professor? Irmão, pensa numa luta tremenda. Para a glória de Deus, o carro dele quebrou. E nós não entregamos naquela semana, entregamos na outra semana. Mas Deus sabe o que faz. Louvado seja o Senhor. Suspensão enguiçou, ele ficou preso no trânsito, não pôde vir. Deus, eu acho que até um aluno sabotou o carro dele. Porque da minha turma tudo era possível. Da minha turma tudo era possível. E esse homem tinha razão. Prioridades. Prioridades. Eu fico olhando, irmãos, quantas vezes nós priorizamos tudo. Tudo é prioritário para a gente. Tudo é mais importante. Mas manter a chama do fogo acesa em nosso coração vai virando secundário. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Tem pais que já idolatram filhos. O filho nasce, ele é o dono da casa, ninguém sai, ninguém entra, ninguém posta perfume, ninguém pode chegar perto, não pode trazer no culto, não pode nada. A criança define a vida da casa. A gente olha, irmãos, para empresários que a empresa é o seu Deus.
eu não consigo parar, eu não posso parar, eu tenho que fazer, a minha profissão, a minha carreira, tudo isso é importante. Jesus só nos ensinou uma coisa: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas. Imagina Jesus de pé, falando naquele sermão da montanha: gente, não andeis ansiosos com coisa alguma, e ele vai falando: não dá para você acrescentar um corvo na tua altura, os lírios do campo não plantam, e nascem hoje, e amanhã morrem, e na tarde morrem, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha, as aves do céu não plantam, não colhem, mas o Senhor as alimenta, e ainda mais vocês, homens de pequena fé. Aí Jesus termina esse sermão num apelo, dizendo: mas, portanto, buscai primeiro o reino de Deus. Se Deus te entregasse agora uma lista e você tivesse que colocar o Senhor na sua lista, Ele estaria na cabeceira ou no rodapé? Ele seria a introdução do texto ou a conclusão do texto? Ele estaria na parte primeira da página ou estaria no contracapa da página? Irmãos, entenda uma coisa, a briga do Abacuque é com isso: Senhor, eu estou com um problema. Aviva a tua igreja, Senhor, aviva teu povo. Essa frase, faz de novo, foi a oração de um jovem chamado Billy Graham. Eu tive uma época, irmãos, que eu cismei que eu tinha que ler biografia. Eu comecei a ler a biografia do Nelson Mandela, ler a biografia do Chateaubriand, da Hillary Clinton, e aí achei a biografia do Billy Graham. Agora, depois de um tempo. Eu vou ler de novo. E comecei a ler. E dentro da sua história, esse moço, começando a estudar teologia, saiu para visitar a região de John Wesley, trouxe avivamento na Inglaterra. E esse moço ouviu dos professores: olha, está vendo esse quarto? E esse quarto está preservado originalmente. Aqui era a cama de John Wesley, todo mundo deitou na cama. Aqui é a cadeira que ele sentava, todo mundo sentou na cadeira. Aqui é o tapete que ele orava. Está vendo essas marcas no chão? Eram os joelhos de John Wesley orando para que Deus trouxesse avivamento para essa nação. Sabe o que aconteceu? Todo mundo foi para casa. Entraram no ônibus para ir embora, e estava o Billy Graham perdido, e foram atrás dele, e procuraram por todo o museu de John Wesley, não acharam, e quando chegaram lá, estava o Billy Graham ajoelhado, gritando: Senhor, faz de novo, aviva de novo o teu povo, o avivamento que a Inglaterra viveu, que possamos viver na América. E não basta falar quem foi Billy Graham, fora talvez o homem que mais pregou e mais transformou vidas nesse século que vivemos. Perdemos esse herói da fé anos passados. Faz de novo, é o clamor da igreja para esse tempo que está gemendo por um avivamento, por um fogo que se apagou, por uma chama que se acendeu no dia em que você converteu, mas ela foi embora. Ah, que saudade, irmãos, de fazer evangelismo carregando caixa de som nas costas. De quando a gente marcava para ir para a igreja, falar de Jesus para os outros, todo mundo queria ir, mas hoje, cadê? Marca uma oração, ninguém tem tempo. Marca um jejum, ninguém pode. Ah, mas agora eu sou... Problema todos vocês, todos nós sempre tivemos. Ah, mas eu não aguento. Aguenta sim. Sabe qual é o problema? Não é mais a prioridade. A presença de Deus não é mais a prioridade para o nosso coração. Me lembro de Moisés. Deus fez uma promessa que o anjo dele iria com Moisés e com o povo até a terra da promessa. Está ali Moisés. E quando Deus fala que Moisés, eu cansei desse povo, vai um anjo com vocês até lá. Moisés para o povo: para tudo. Senhor, chega aqui. Desculpa, com todo respeito. Não tem pacto com o anjo. Se a tua presença não for, a gente não se move. Se a tua presença não se mover, a gente não se move, Senhor. E o Senhor olha para Moisés e fala: é esse coração que eu estou buscando. Eu vou com vocês. Jesus declarou que estaria conosco todos os dias. A promessa que que Moisés viveu, nós vivemos. O Senhor tem estado conosco todos os dias. É que o fogo vai se apagando. E aí, olha que coisa esquisita. Eu me reporto a João capítulo 12 e vou me encontrar uma mulher que entra na casa de um homem e pega um nardo, um vaso gigante de nardo puro, joga nos pés de Jesus e começa a adorar a Jesus naquele lugar. E todo mundo fica perplexo com a adoração que essa mulher está apresentando. Só que tem um cara chamado Judas. Olha quem está: Judas, o Iscariotes. E João fala assim, entre parênteses: aquele que haveria de trair. E sabe o que Judas faz? Ele começa a criticar a adoração daquela mulher. Porque, irmão, quem não adora costuma criticar quem está adorando. Ele critica a oferta daquela mulher. Porque quem não oferta, geralmente, critica quem está ofertando.
E ele fala assim, nossa, que desperdício! Se pegasse esse bálsamo e vendesse, pagaria a conta dos pobres. Irmão, tem horas que a gente tem que pagar a conta do pobre mesmo. Mas tem horas que a gente tem que só se derramar diante do Senhor. E aquela mulher está ali assim, diante do Senhor, ungindo seus pés, chorando. E é um tempo diferente naquele ambiente. O nardo tomou aquela sala, porque uma adoração contagiante toma um endereço. Já falei isso aqui, eu fui numa igreja pregar e tinha uma menina extravagante do lado, ela pulava, ela levantava a mão, ela se movia, e eu achei estranho aquela menina, e falei, pastor, essa moça aí, ela era cega, semana passada ela foi curada no culto. Falei, até eu subia no telhado para ficar pulando. Só sabe, meu irmão, a importância de uma adoração àquele que um dia foi tocado por ele. Só sabe a importância de chorar, gemer, se mover. Irmão, tem gente que canta, levanta a mão, cai uma lágrima, faz assim e acabou. Gente que nem lágrima cai, só levanta a mão. Gente que nem levanta a mão, cada um do seu jeito. Mas tem pessoas que são mais extravagantes, que se jogam de joelhos diante do Senhor. Eu fui pregar numa igreja, um senhorzinho de 90 anos, pulando igual uma pipoca lá. Eu falei, irmão, o que esse senhor velho bebeu, hein? Pastor, a parteira falou que ele ia morrer. Nasceu no cima de uma carroça. E a mãe consagrou ele para Deus, irmão Davi. Ele já casou 4 vezes. Acelerado, não, porque ele ficou vivo 3. Aí casou a 4ª. Ele tem 11 filhos, todos crentes. E todos pastores envolvidos na igreja. Os netos tudo crente. Esse cara pedala 3 quilômetros para ir, 3 para voltar para a igreja, de bicicleta. Com uma lamparina, uma lâmpadazinha na frente. E eu pregava esse mundo de Davi, estava o tempo inteiro com a mão levantada assim, dizia assim, é isso aí, Senhor. É isso aí, Senhor. Falei, Senhor, eu queria ter paixão desse velhinho. Que eu estou com 45, já pulo, já dói tudo. E quando acabou, o povo, então, eu direi. E o velhinho pulando, abre-se o mar, ele abriu o mar. E ele pula. Falei, gente, esse velho está demais. E esse velho morreu. Aleluia, porque um dia tem que ir para a eternidade. E ele chegou lá, no enterro dele. O pastor falou, me ligou para uma outra agenda, eu não podia ir. E o irmão Davi morreu, é sério. Morreu, aconteceu um negócio engraçado. Fizemos no enterro dele um culto na igreja. E sabe o que aconteceu? 200 pessoas se renderam a Jesus no enterro do irmão Davi. O velhinho deu fruto na morte. E tem crente que não dá fruto em vida. Que loucura, né, irmãos? Um crente extravagante diante do Senhor, ele é reconhecido no céu e na terra. Abacuque está gemendo por algo de Deus. Abacuque está dizendo, Senhor, temos que nos arrepender. O que está acontecendo, Senhor? E aí Abacuque fala, Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Porque o Senhor está dizendo assim, vocês vão ser destruídos, não tem jeito. A destruição virá sobre Israel. Haverá cativeiro sobre essa terra. Não há restauração para esse povo, porque esse povo está preferindo ficar afastado da minha presença. A dor do Abacuque é a minha dor e deveria ser a sua dor. Nós precisamos buscar a Deus incessantemente. O livro Caçadores de Deus fala isso. O Tommy Taylor fala, irmãos, nós precisamos querer Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, acordar pensando em Deus, chorar por Deus, viver por Deus, porque assim o Senhor gerará no nosso coração um sentimento chamado compaixão. E a igreja volta a ser o que ela era. Por quê? Porque só temos uma vocação como igreja. Fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a única vocação que o Senhor deu para a igreja. Jesus falou assim, portanto, ide. Vai indo, vai fazendo discípulos. Quantos discípulos você fez para Jesus esse ano? 24, 23, 22, 21, 20. Por quem choramos? Por quem gememos? Enquanto tiver um pecador indo para o inferno nessa cidade, a igreja está devendo o céu. O diabo não pode saquear essa cidade. O diabo não pode tomar esses ambientes. A igreja precisa tomar posição no seu lugar, poder e glória. São 2 coisas que a igreja carrega, poder e glória. O poder porque Jesus deu à igreja autoridade. O Senhor entregou o poder à igreja. A autoridade
para desfazer as cadeias que o diabo estabeleceu. Ou seja, nenhuma outra instituição na terra tem a autoridade que a igreja tem para desfazer o que o inferno estabeleceu. A autoridade está sobre nós. Isso é poder e glória. É o lugar onde os crentes se juntam e o Senhor se manifesta quando estamos reunidos. Agora temos um problema. O avivamento não vai começar aqui, ele vai começar na sua casa. Quando você sentar lá ou ajoelhar e dizer, Senhor, faz de novo. Reacende a chama do meu coração. Aquela chama que me faz ter fome por Ti, que me faz ter sede por Ti, que me faz querer Tua presença mais do que tudo. Um dia, irmãos, o profeta Isaías começa a reclamar porque ele é homem de lábio impuro e habita no meio de um povo de impuros lábios. Mas o serafim saiu do altar com uma tenaz, um garfão comprido, uma brasa viva na ponta e tocou na boca dele. E os serafins, não era anjo, não era arcanjo, não era querubim, era serafim, tem diferença, um dia eu falo, não dá tempo. Ele voou, tocou no lábio dele, e os serafins diziam, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías talvez não soubesse, mas quando a terra estava um caos, lá no Gênesis capítulo 2, ela ainda era sem forma e vazia. O Espírito do Senhor se movia sobre aquele lugar. Sabe qual é a nossa certeza, irmãos? Que ainda que o Brasil ou a sociedade à nossa volta esteja um caos, esteja mal, destruída, arruinada, o Senhor está movendo sobre esse país. Sabe o que me deixa preocupado? É que nós sabemos, mas não vivemos. Sabemos que a glória dele se move nesse ambiente. E entramos aqui, e aí é um lugar comum. Casalzinho deitado no colo um do outro, cheirinho no cangote. Irmão, aqui não é cinema não, querido. Aqui é igreja. Aqui não é lugar de casal ficar abraçado aqui dentro. Aqui é sentado, comportado solenemente. Quer deitar no colo, deita no colo lá no banco da praça. Aqui não é lugar para deitar no colo de esposa, no ombrinho, namorado. Piorou. Não pode, está errado. Aí quer dizer, Senhor, não me consome pelo meu pecado, mas me aviva pela Tua graça. Esse é o ambiente que estamos. O ambiente onde o mais maravilhoso se apresenta. Mas virou secular. Lugar que a gente veio para fazer amizades. Claro, tem que fazer amizades. Lugar para gerar negócios, também pode até acontecer negócios. Mas o que nós mais precisamos querer é chegar aqui e ver Deus se mover nesse lugar. A glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida. Eu fico pensando, irmãos, se a glória do Senhor não encher a nossa vida aqui, vai encher aonde? Se o nosso coração não se voltar a Deus aqui, vai se voltar aonde? Aqui é o lugar que nós acendemos a fogueira e você queima em casa. Aqui é o lugar em que nós ministramos, cantamos, choramos, gememos, e você leva esse fogo para casa e vai botando lenha na fogueira todo dia para nunca se apagar. Só que não. A gente chega em casa preocupado com 1 milhão de outras coisas que são de fato importantes, mas que não deveriam ser as coisas mais importantes. Eu olho para Abacuque e vejo a dor de um camarada que ele quer Deus, mas os levitas se corromperam. Os levitas não cantam mais para Deus. Ele quer que o sacerdote leve a oferta, eles estão roubando a oferta. Os profetas profetizam que o rei quer ouvir. Está tudo arrebentado, mas ainda bem que é um Abacuque. Ainda bem que no meio da depravação espiritual, moral, social, ética que Israel vive, tem alguém dizendo, aviva, Senhor. Sabe o que significa? Que ainda que esteja tudo destruído, tem um homem que crê, um atalaia. Um que está na torre de vigília. O homem que está vigiando, Deus, o Senhor vai vir com o teu poder e majestade. O Senhor vai se mover nesse tempo. Eu vou viver para ver a minha geração transformada pela tua glória. Essa deve ser a minha e a sua oração nessa manhã. Senhor, eu vou ver ainda essa cidade se rendendo a Jesus,
poderosamente. Os nossos condomínios não vão tocar músicas que não sirvam para o Senhor. As nossas casas não vão se estabelecer aquilo que não é do Senhor. Nessa cidade, o nome do Senhor será o maior nome, reconhecido sobre todo nome. Mas eu não posso queimar sozinho, porque senão eu vou morrer, meu irmão. E esse fogo tem que sair daqui e incendiar você nessa manhã. E o Abacuque é esse cara que está dizendo: Deus, é possível. Não é possível que eu não vou viver para ver. Que eu não vou viver para ver. Que eu não vou viver para ver. Ele está brigando com Deus. Senhor, por favor, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Uma missionária, no meio de um campo missionário, onde só tinha gente tribal, lá no interior, lá no Peru, lá no interior da selva amazônica. Essa mulher chegou lá, porque Deus mandou ela para esse lugar, e ela parou lá com o seu marido, ela que foi chamada, e o marido foi com ela, chegou lá e falou: Deus, e agora? Eu não sei nem o que falar para esse povo, mas acende uma chama na minha vida, acende uma chama nesse lugar. E ela descobriu que aquela tribo matava homens que não eram daquela tribo, quando entravam ali sem autorização do cacique. E essa moça, testemunhando, disse: irmãos, de vez em quando eu vi um movimento em volta da nossa casa, vários movimentos. Anos depois, todos se converteram naquela tribo, ela estava indo embora. E aí ela foi perguntar: por que você se movimentava em volta da minha casa? Eles disseram: nós íamos matar você e seu marido. Mas quando a gente passava em volta da sua casa, uma chama de fogo queimava lá dentro, a gente ficava com medo de entrar, porque nós aqui só respeitamos o fogo, nós só temos medo do fogo, e nós entendemos que alguma coisa acontecia. E aí essa mulher, ela lembrou do que ela orava no início: Senhor, acende um fogo no meu coração enquanto eu estiver orando por esse povo, e que eles vejam o fogo do Senhor. O fogo que Deus acendeu naquela casa transformou aquela geografia. O fogo que Deus vai acender no seu coração essa semana vai transformar pessoas em nome de Jesus. Mas agora, pastor, como é que eu faço isso? Deixa Deus queimar seu coração, arder você, deixe você ser queimado pela manifestação de Deus. Abacuque, irmãos, ele escreve um texto que chega a nós, e no seu texto tem um salmo lá no final, que é o mais famoso. E o salmo final, que é famoso, é Abacuque dizendo o seguinte: Senhor, tudo bem, se a minha geração não ver, se eu não viver a transformação nesse tempo, o salmo quer dizer isso, se o Senhor não trouxer avivamento na minha geração, eu estou vivo, eu estou vivendo, porque uma das marcas do avivamento é uma gratidão a Deus, acima de qualquer coisa. E ele fala no capítulo 3, 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Se eu não viver isso, Senhor, eu vou continuar te adorando e te amando acima de todas as coisas. Abacuque não viveu o Pentecostes. Nós vivemos. O derramado do Espírito foi sobre toda a carne. Deus não derramou em conta-gotas, foi por inteiro. Aquilo que Deus derramou em Atos capítulo 2, Ele nunca tirou. E não vai derramar nada mais do que aquilo. Já foi tudo. Deus não derramou em conta-gotas o seu Espírito sobre nós. O avivamento tem que nos levar para um lugar só, para a cruz. A cruz é o lugar que o avivamento nos estabelece. Cadê a banda? Renato, sobe aqui, por favor. A banda vai subir. A cruz, ela nos estabelece. Olha que interessante, preste muita atenção. Toda a obra da redenção está na cruz. Nada além da cruz é mais importante e tudo a partir dela é poderoso. A cruz é o que vale. Mas olha que coisa interessante. Jesus subiu na cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Isso deve ser motivo de a gente chorar todos os dias.
Ele pagou um preço que eu não poderia pagar, nem você poderia pagar. Na cruz, Jesus, ele consegue olhar para baixo. E ele encontra a sua mãe sofrendo, e o discípulo amado João sofrendo. E ele fala para aquela mulher: mulher, esse agora é seu filho, homem de Deus, João, essa agora é sua mãe, cuida um do outro. Na cruz, Jesus consegue olhar para um lado, para ouvir do lado esquerdo, um camarada que fala assim para ele: se tu é filho de Deus, desta cruz, salva-te a ti e a nós. Mas ele consegue olhar para o outro lado e ver um camarada à direita, dizendo assim para ele: Senhor, dá ideia para ele não, perde tempo para ele não. Só vou te pedir um favor, lembra-te de mim quando estares no teu reino. E Jesus, ele levanta seu corpo para falar, porque para ele falar, depois daquelas 40 chibatadas que ele levou, seu corpo perfurado por uma lança, ele tem que fazer um esforço tremendo. Ele fala: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus consegue olhar para cima e dizer: Pai, por que me desamparaste? Ele consegue olhar para frente e ver uma multidão e dizer: multidão, Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então na cruz, Jesus consegue olhar para baixo, para frente, para cima, para a direita e para a esquerda. A cruz só não permite Jesus olhar para trás. A cruz não permite você olhar para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. É porque você não deixou as coisas para trás ainda. Você não está preso àquele pecado lá diante de você ser crente. Aquele pecado diante de você ser crente, você não está preso nele. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para o alvo da soberana vocação que a mim está proposto. Paulo está me ensinando: se eu esqueço o que está para trás, eu olho para cima, eu olho para um lado, eu olho para outro, eu olho para baixo, eu olho para frente, mas eu nunca vou olhar para trás. Estamos aqui porque Ele vive. Só estamos aqui porque Ele vive. E porque Ele vive, eu creio que viveremos um avivamento ainda em 25 em nome de Jesus. Vai ter fila para entrar na igreja, não nossa, em todas as igrejas. Porque seria egoísmo da minha parte querer que Deus avivasse só a nossa. Que essa chama do Espírito Santo tome todas as igrejas de Curitiba, do Paraná e do Brasil em nome de Jesus. Só porque uma coisa, só porque Ele vive. Erga sua mão ao céu e agradeça ao Senhor porque Ele vive. Por que avivamento, irmãos? Por que avivamento? Porque nós somos os únicos que servimos a um Deus que é vivo. Nós somos os únicos que servimos a um Deus que ainda é vivo. Buda morreu, Maomé morreu e Confúcio morreu. Todos os líderes que a sociedade tinha como um Deus, todos os faraós do Egito morreram. Todos os imperadores que achavam Deus morreram. Mas o nosso Jesus está vivo. E Ele mandou que a gente tomasse ceia todo mês, ou todo dia, para lembrar que Ele está vivo. E a ceia não aponta para a morte dEle, mas para a vinda dEle. E eu creio, irmãos, que lá no céu, a gente vai ver. Lá no céu, irmãos, quando chegarmos lá. Alguns vão chegar bem arrebentados lá, né, irmão? Porque não é fácil, não. Mas chegaremos lá, na certeza de que só estamos lá porque o avivamento nos encontrou na nossa trajetória. Pegue o pão e o cálice. Se você não, quem não recebeu o pão e o cálice, levanta a mão aí que a gente vai levar até você. Lá no cantinho uma família não recebeu, mas alguém na galeria que não recebeu o pão e o cálice. Alguém mais não recebeu, todo mundo. Ah, tem lá na galeria lá, aqui. Eu queria que você entendesse uma coisa, irmãos. A mensagem que nós pregamos fala a sua mente. Quem fala o coração é o Espírito Santo. A mensagem que se prega na igreja fala a nossa mente, ao nosso entendimento. Mas é só o Espírito Santo que fala ao nosso coração. A minha oração é que você saia daqui nessa manhã, decidido a queimar por Jesus. A queimar por Jesus. E na semana que vem você chega aqui pegando fogo para a glória de Deus. Você chega antes para ajoelhar e orar na sala de oração, ou no hall, ou no estacionamento, ou aqui mesmo. Chegue antes. Por quê? Porque um coração que está incendiado,
Ele quer estar envolto a outros corações que também estão incendiados. Jesus pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória de São Jesus, comamos o pão nesse momento. Jesus pegou o cálice e disse semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo: essa é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomamos o cálice nessa manhã. Senhor, obrigado, porque o Senhor já começou uma grande obra. Faremos parte, Deus, de uma geração que viverá para ver uma cidade transformada pela Tua presença e pela Tua palavra. Esse estado, Senhor, se renderá ao Senhor. Pessoas mudarão para essas cidades à nossa volta, porque verão a manifestação da Tua glória, do Teu favor e do Teu poder. Leva-nos em paz, Senhor. Nos dá uma certeza de que em breve o Senhor voltará para nos buscar. E porque o Senhor vive, nós continuamos crendo no amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Vá declarando, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.